Intervenção feita usando a tecnologia de leitura, que se pretende implementar na EVA, Escola Virtual Angolana. Este tema foca no software, desenvolvido depois de 1980. Spotic, 2014, 20 de junho de 2014. Indústria de software angolana, passos para a sua afirmação. Confesso que desde que fui convidado para falar sobre este tema, não tenho dormido muito bem. Porquê? Primeiro, porque sei que fiz parte das primeiras equipas que desenvolveram software para PC em Angola, mais concretamente em 1981. Segundo, porque no cenário atual as coisas estão tão diferentes que talvez não possua dados suficientes sobre o todo que está a ser feito em Angola nesta área, para poder falar com propriedade. Terceiro, espero não desiludir. A minha intervenção vai ter um pouco de história, um tributo a determinadas pessoas, uma visão do momento de viragem para o cenário atual, o momento atual, ideias sobre como conseguir a afirmação de software angolano, feito completamente em Angola, e eventuais opções. Um pouco de história. No segundo semestre de 1980 entrou em Angola a primeira coisa que se pode chamar de um PC, foi um ZX80 do engenheiro Pinho que na época era da Sunangol. Eis um ZX80. O ecrã era um televisor, a memória era de 1 KB e o armazenamento de dados era em cassetes de áudio. Em 1981, quis na altura informatizar a minha empresa, consultei os fornecedores, que na época eram reconhecidos no mercado. Não consegui obter a solução. Essas empresas, IBM, NCR, Olifti e a Robotrone, elas não tinham PCs. Na altura o que existia em Angola eram as NCR32 e mais recentemente as NCR299 e as Olivetti, BCS30. Existiam alguns softwares feitos por uma equipa de angolanos para a NCR299, e para salários e estoques, existia também um software para a BCS30. Mas não podemos dizer que estas máquinas eram PCs. Elas processavam a informação e basicamente produziam mapas registando em fichas físicas os movimentos. Essas fichas tinham uma tarja magnética que se lia antes de iniciar o processamento daquele movimento em si. Ora, eu, tendo conhecimento que tinham saído nos Estados Unidos de América umas coisas que se chamavam PC, tentei obter um. Na época os PCs eram Apple, Tandy e Commodore. Devido a problemas de licença de exportação não consegui nenhum destes. Como sou amigo do engenheiro Pinho, e em conversa soube do ZX80, que ele tinha, e tentei comprar um, pensando que resolveria o meu problema na empresa. Na altura já não havia o ZX80, então comprei o ZX81. Claro que não resolveu o problema que tinha, mas deu para estudar e fazer alguns programas simples. Coincidiu nesta altura visitar o gabinete do plano do Ministério do Comércio Interno e ver o seu diretor, Dr. Beto Marques, literalmente mergulhado num monte de fitas de calculadora e perguntei-lhe o que estava a fazer. É de referir que na época não havia consumíveis no país pelo que as fitas das calculadoras eram usadas na frente e no verso. Daí o emaranhado de fitas que eu vi. Quando perguntei o que ele estava a fazer, ele disse que estava a fazer o plano. Quem é da minha idade deve lembrar-se desses tempos. Quando vi o que era o tal plano, resolvível em termos de cálculo, com um simples loop em BASIC, eu disse ao Beto que tinha uma máquina que podia simplificar esse processo. De notar que a minha ideia era simplesmente substituir a confusão dos rolos de papel através de um ecrã de TV, que na época se ligava ao PC. O Beto pediu-me a máquina emprestada, e como ele é um gênio, em 2 dias estava a programar. E depois pediu mais máquinas, e mais poderosas. Acabaram por vir, os Nubrain, e os Casios,
Mais tarde, os PCs da Protécnica, que foram os primeiros PCs feitos e montados em Angola. Logo a seguir foi feito o primeiro curso de programação para PC, em BASIC. Eis o Nubrain, máquina onde o Ministério do Plano fez durante mais de 4 anos, o seu plano nacional. Portanto, se quisermos dizer qual foi o primeiro programa feito para PC em Angola, foi a elaboração do plano do Ministério do Comércio Interno. Ao mesmo tempo que o Beto estava a trabalhar nesta direção, a universidade estava a fazer cursos de linguagens ditas universitárias, e essencialmente no sistema operativo Unix. Eu, e a Protécnica, depois de descobrirmos o que eram os sistemas operativos, na época o CP/M, para os ZILO, o Z80, e com um grupo de programadores dos mainframes, fizemos uma coisa que se pode dizer, o downsizing das aplicações dos mainframes em COBOL. É assim que se faz o primeiro pacote de gestão do mercado, o ABC. Esse pacote primeiro foi feito em BASIC, mas quando se viu que os tempos de acesso eram muito maus, foi todo refeito em COBOL com tempos de acesso de 1 segundo. Esse pacote foi depois chamado de PR menu de Protécnica, e mais tarde de SIS menu de Systec, e eram os programas de contabilidade, caixa, faturação, vendas e estoques, salários, gestão de pessoal e faltas, e a gestão técnica de equipamentos. Hoje esses programas são designados de ERP, HR e CRM. Eis a disquete desse software. Angola tinha esses programas feitos desde 1982. Na época, os nossos programas para PC estavam mais evoluídos que em Portugal. Cheguei a pedir autorização ao Ministério do Plano para abrir uma filial da Protécnica em Portugal. Era muito jovem e pensava que as coisas se resolviam por essa via. É claro que nunca tivemos resposta. Os tempos não estavam sensíveis para este tipo de coisas. Foram também aparecendo outros programas. Apareceram programas em Clipper, o Ministério do Comércio Interno fez um processador de texto, e uma folha de cálculos, e o engenheiro Henrique João fez um programa de comunicação que transmitia dados entre 2 PCs. Tenho conhecimento que houve outras aplicações, feitas por outras equipas, mas não tenho detalhes. Enfim, as coisas foram avançando. De notar que o mercado na época era muito pequeno. O Estado, exceto o Ministério do Comércio, não tinha nenhum plano de informatização a nível de PCs, só pensava nos mainframes, e todas as aproximações feitas noutra direção foram simplesmente ignoradas. Empresas na altura seriam talvez menos de 3.000. A Protécnica fez um programa para a ENSA para gestão de seguros que funcionou durante muito tempo. Na altura a ENSA também usava o programa de gestão da Protécnica. Também a Protécnica desenvolveu um programa chamado de Balcão Simulador para o BNA, que deu origem a uma equipa de programadores que fizeram uma aplicação de gestão de contas bancárias em Clipper, que funcionou muito tempo no BPC, então BPA, no BNA então também Banco Comercial, e CAP, que entretanto fechou. Ainda em linha com a Protécnica, o engenheiro Matos, hoje, da EMIS, desenvolveu um programa de gestão para a Angola Telecom que também funcionou até há relativamente muito pouco tempo. Este desenvolvimento foi feito em DBase, e depois em Clipper. O software da IPAL também foi feito pela Protécnica e mais tarde Systec. Existem ainda outros pacotes registados no CNTI, de software desenvolvido no país como o CITPIP. O Ministério da Defesa processava os salários dos militares em Robotrons, cujo software também foi feito pela Protécnica, que adaptou o nosso programa às 18 linhas e 64 colunas, que os Robotron tinham, em vez das tradicionais 24 linhas e 80 colunas. Tributo a determinadas pessoas. Há pessoas que neste processo têm que ser referenciadas. Algumas já são falecidas, mas acho que não podem ser ignoradas.
Em primeiro lugar, o Beto Marques foi ele o elemento catalisador que acendeu a chama e fez a comunidade não universitária sentir que não estava só na luta. Mais tarde, toda a direção do Ministério do Comércio que abraçou os processos. O engenheiro Moraes, da IBM, super genial, um mestre e um professor. O engenheiro Pinho, que deu o primeiro curso de Basic de Angola, fora da universidade. O engenheiro Henrique João, um gênio de programação em código-máquina nos processadores de 8 bits. O Pamplona, que, sendo um gestor de stocks, se interessou pelo COBOL e fez maravilhas, onde se pode destacar a sopa do Pamplona. Se me perguntarem o que era, eu explico. A equipa básica do Ministério do Comércio, onde não posso deixar de recordar o Eusébio, que falava inglês com estrangeiros utilizando as palavras de comando da linguagem BASIC. O malogrado Carlos Santos, um programador de COBOL, como nunca vi nenhum. O engenheiro Sansão da TAG, que, junto com o engenheiro Moraes, conseguiram mudar um sistema operativo de 2 mainframes da TAG para passarem a funcionar em multi-user multitasking. Fizeram em mainframes o que hoje podemos fazer em PCs com muita facilidade. Os engenheiros Diamantinos, engenheiro Brito e muitos outros na universidade e no seu esforço em favor do Unix, lutando de certa forma contra nós, mas que hoje está provado que eles é que estavam certos. Assim o provou Steve Jobs e Linus Torvalds. O Arnaldo Carquejo, que no Ministério do Plano, e correndo mesmo alguns riscos porque na época, a conversa oficial era mainframes, deu pareceres favoráveis para umas centenas de PCs de empresas e individuais aos mais diversos níveis. Há muitos outros que estiveram nestas trincheiras. Claro que é impossível falar e lembrar-me de todos. Daqueles que me esqueci ou conhecia, as minhas desculpas pela omissão. Aqueles que eu não cheguei sequer a conhecer o trabalho, considerem-se tributados também. Uma visão do momento de viragem para o cenário atual. Após as negociações de paz em Angola, nos fins dos anos 80, e quando iniciou o boom econômico, este processo mais ou menos coincidiu com os seguintes fatos. O início da consciência por parte do Estado, em relação aos processos informáticos baseados em redes e em PCs. A mudança no atendimento nos supermercados, onde a leitura de código de barras se tornou essencial. A transformação dos PCs para ferramentas além do processador de texto e folhas de cálculo. O início do processo de standardização de redes, passagem para ambientes Windows, e processo de standardização de novas técnicas de programação, com base nas bases de dados. Estes fatos iniciaram o encarecimento dos técnicos de programação, que passaram a ser cobiçados a todos os níveis. A nível empresarial, como a programação era quase em base de carolice, porque na época o mercado era muito pequeno, e as próprias empresas também não tinham grandes recursos, quer os clientes, quer os fornecedores, o processo de migração demorou muito tempo. Os poucos clientes que usavam softwares angolanos, eram cerca de 1000 empresas e entidades, optaram por adquirir softwares fora do país. O paradoxo é que esses clientes não quiseram pagar, supondo, 10 às empresas angolanas para fazer as migrações. E preferiram apostar no pagamento de valores triplos ou mais num produto envenenado porque, em muitos dos casos, tinham licenças, upgrades, contratos de manutenção, etc., etc. E na maior parte dos casos nem estava adaptado em Angola. Foram os clientes que pagaram essa adaptação. Os casos mais flagrantes foram os dispositivos multidivisa, que nós já tínhamos em MS-DOS, desde os anos 80 e que as aplicações vindas do exterior só por volta de 2005. A aposta por parte do Estado, e da maior parte das empresas em produtos importados, os quais tinham economia de escala dos seus países. Obviamente, programadores a custos mais baixos. Pactuados com todo um sistema de consultores estrangeiros que,
Obviamente, ao recomendarem os produtos, fazem-no para e com produtos que conhecem. A falta de agressividade das empresas nacionais, elas próprias com problemas sérios de sobrevivência num mercado quilopiano, e onde o pessoal informático de repente elevou os seus custos à 10ª potência. Todos estes fatores fizeram com que a indústria de software angolana caísse e muitas das empresas angolanas tivessem optado pelas parcerias e processos de angolanização de software estrangeiro, em vez de trabalhar no produto nacional. O momento atual. Arriscando-me a ser crucificado pela audiência, eu posso dizer que no momento atual a situação do software em Angola está comparada no tempo com a situação em que estávamos em 1980. Porquê? Simplesmente por causa de coisas que se tornaram dogmas. Da mesma forma que em 1980, só os carolistas se arriscavam a enveredar por soluções que não fossem mainframe, que eram as únicas soluções, de acordo com os consultores da época se chamavam, de boas e aprovadas práticas. Portanto, os mainframes eram o dogma de 1980. Hoje, estamos exatamente na mesma, só mudou a questão tecnológica, mas o espírito é o mesmo. Já não são os mainframes, como tal, mas agora são as conformidades, aquilo que chamam de novas boas e aprovadas práticas. Os consultores, que recomendam as soluções, que fazem os cadernos de encargos, os consultores que avaliam as respostas e os consultores que fiscalizam as implementações. Todos estão exatamente no mesmo cenário de 1980, dentro de dogmas de difícil ultrapassagem. Seriam precisos vários benchmarks para pensar diferente e correr riscos fazendo coisas diferentes, fora dos dogmas. Hoje, muito poucas pessoas que tomam decisões e se arriscam a ir contra os dogmas, mesmo quando veem que esse dogma vai ter 1. Custos elevados, 2. Dependência técnica, e 3. Problemas de capacitação de utilizadores angolanos. Posto todo este preâmbulo, chego ao ponto do tema da minha apresentação. Como conseguir a afirmação de software angolano? Conseguir-se-á se alguma vez fazer isso? Países com muito mais economia de escala têm problemas sérios. Como podemos nós fazê-lo? Entrando neste capítulo da minha intervenção, então, como? Bom, como disse no princípio, confesso que estou absolutamente confuso. Por um lado temos a carolice, o espírito de fazer e construir algo novo. Por outro lado, temos software estrangeiro com economia de escala, ao qual as empresas apenas têm que aprender a trabalhar o melhor possível com ele, e a iniciar todo um processo de vender algo feito, e de acordo com as tais novas boas práticas. Qualquer empresário, e mesmo qualquer utilizador cliente, no cenário atual do mercado tem que tomar uma decisão difícil: o que fazer? Pessoalmente tenho algumas opiniões, e como sou orador, é o que vou tentar fazer: passar essas opiniões. É fundamental que o Estado, no momento principal cliente de software, adote uma política de pesquisa e desenvolvimento de software nacional. É fundamental que o Estado assuma o controlo das suas fontes e das suas bases de dados. A nível do eGov, é fundamental que o software de integração das bases de dados seja nacional e feito por nacionais. É fundamental que se crie uma área de desenvolvimento que se aposte na criação de software de cifra nacional e que se deixe de utilizar cifra importada. Áreas do país que podem funcionar com software que não controlamos independentemente do seu preço e da dependência tecnológica. Mas há áreas do país que simplesmente não devem funcionar com software estrangeiro. Se podemos dizer que,
No software comercial, as empresas nacionais e os programadores nacionais já perderam a batalha, e não se chora em cima do leite derramado, e como tal não interessam as causas. Existe, no entanto, um campo de ação em determinadas áreas do Estado, que ainda podem ser angolanizadas. Custa-me ver que cada vez que é implementado um software vindo de fora, se cria uma linha de dependência de cada vez mais estrangeiros, em alguns casos na própria utilização do mesmo, no dia a dia. De notar que o software estrangeiro foi feito para países que criaram uma redoma de conformidades, para que só quem esteja dentro dessa redoma seja capaz de fornecer as conformidades. Isso acontece no software, na aviação, em muitos processos industriais, etc. Angola ainda tem hipóteses de pensar e fazer diferente. Como? É aqui que, e para acabar minha intervenção, faço uma listagem do caminho a percorrer. Deve ser criada uma empresa, com participação do Estado, que receba as fontes e as bases de dados nacionais que estão nos vários ministérios e empresas públicas. Devem ser alocados a empresas angolanas verbas para pesquisa e desenvolvimento com metas e controlos de cumprimento para se criar quanto antes. 1. ERP angolano. 1. HR angolano. 1. CRM angolano. Um programa de formação academia de utilizadores desse software. Devem ser alocados a empresas angolanas verbas para pesquisa e desenvolvimento com metas e controlos de cumprimento para que se façam os cerca de 300 programas relativos aos serviços que o Estado tem na sua relação com os cidadãos, empresas e propriedades. Devem ser alocadas a empresas angolanas verbas para pesquisa e desenvolvimento para a produção de software de cifra e encriptagem. A empresa a quem esta verba for dada deve ter acesso restrito e controlado. Devem ser alocadas a empresas angolanas verbas para pesquisa e desenvolvimento com metas e controlo de cumprimento para cartoon, modelagem e modelagem 3D. Deve definir-se de forma clara que empresas são nacionais e que empresas são residentes fiscais. As verbas de RD devem apenas ser alocadas a empresas angolanas, depois de comprovados currículos e a contratação de pessoal angolano especializado para o desenvolvimento. Caso parte, ou o todo das medidas acima não sejam implementadas, o plano B para a indústria de software nacional vai ser o seguinte: empresas estrangeiras cada vez mais se tornarem residentes fiscais. Empresas angolanas, muitas delas de forma temporária, serem as parceiras de lançamento dessas empresas estrangeiras, antes delas criarem as suas próprias bases, com base nas facilidades da nossa legislação. A criação de competências de utilização das aplicações e começar a viver de serviços de implementação. A criação de competências de extração de alguns outputs a partir das bases de dados para completar um ou outro ponto do software. Alguns carolas vão continuar a tentar fazer software, mas as suas experiências serão efêmeras, salvo se algum gênio descobrir algum software que pela sua natureza seja algo único. A probabilidade disto acontecer é, no entanto, remota, porque antes de nós estarão os israelitas, os russos, os americanos, os indianos, etc. Esta intervenção visa chamar atenção para o facto de, da mesma forma que existiam competências angolanas de desenvolvimento em 1980, também existem essas competências hoje, 20 de junho de 2014. Obrigado pela atenção.